Olá, aqui é o professor Jorge Henrique e hoje eu vou ministrar a 14ª aula da disciplina de Ciências Ambientais do curso técnico de Meio Ambiente, primeiro ano de ensino médio. E a aula de hoje nós vamos discutir questões relacionadas ao ciclo do oxigênio. Nossos avisos. Primeiro, não acumulem as questões e os questionários. Eu ainda estou vendo que a galera está deixando para responder na última hora. Não façam isso, vocês vão ficar sobrecarregados. Após assistir o vídeo, após assistir a aula, vocês pegam e vão tentar fazer as questões, tá bom? Você estuda um pouquinho e vai fazer as questões. Não deixem acumular, tá bom? Acumular, vocês podem eventualmente perder e aí vai prejudicar a nota de vocês. Bom, sobre a dinâmica de responder questões. Veja bem, gente, essas questões, eu estou sempre trazendo um complemento do conteúdo da aula anterior. Então, a gente responde as questões e ainda aprende uma ou duas coisas novas. Mas eu gostaria que vocês tentassem responder antes de assistir o vídeo, de ver o gabarito da questão. Por quê? Porque é importante para você desenvolver uma prática de responder as questões, tá? Essa prática, ela serve tanto para simulados de Enem, como simulados de concurso e simulados de biologia, enfim, todos os tipos de simulados, elas vão, essas provas, você se adaptar, você ter o hábito de responder essas questões, é muito bom porque prepara você tanto fisicamente quanto psicologicamente. Se vocês quiserem responder por si só algum desses simulados, algumas questões, tem vários na internet. Vocês podem pegar um e tirem mais ou menos 1 hora por dia, que eu acho que já é quando forem praticar. 1 hora por dia, que já é o interessante para você ver quantas questões você consegue responder em 1 hora, quanto conteúdo você conseguiu absorver, o quão você ficou cansado, porque essas questões cansam, principalmente psicologicamente, tá bom? Então, veja só, no aspecto dessa dinâmica de responder questões é justamente para simular uma situação de concurso, uma situação de Enem, que você vai ter muitos ao longo da sua vida. Então, ele te prepara, essa busca que eu estou tentando sugerir a vocês é para vocês se prepararem, tanto física quanto mentalmente, na prova de Enem. Porque, imagina, na prova de Enem você passa de 4 a 5 horas sentado. Isso vai ter um desgaste físico, porque você vai ter que ficar sentado, você vai ter que ficar naquela postura. Dependendo de onde for a prova, às vezes não tem ar-condicionado, vai ser no ventilador, você vai sentir calor, você vai sentir sede, fome. Então, é necessário você simular essas situações para você se preparar mesmo. Além do preparo mental, porque é o que mais prejudica o aluno, na minha humilde opinião, no Enem. Porque o desgaste mental é muito grande dessas provas. É muito grande. Porque o aluno começa a prova, eu até brinco com os alunos, dizendo que eles começam sonhando com o curso, se formando, e aí, no meio para o fim, eles estão sonhando só em passar e entrar na faculdade, e no fim eles já estão tão cansados que eles já começam a ficar tristes, eu não vou passar, não sei o quê, minha família, blá blá blá. Por quê? Porque é o desgaste mental. Então, para evitar esse desgaste, controlar a ansiedade, controlar o nervosismo, é fundamental que você se ponha nessas situações para tentar imaginar. Quem faz simulado de Enem, ou quem já fez uma vez, alguma vez o Enem, pelo menos para treinar, sabe do que eu estou falando. Não é brincadeira. E você não consegue esse preparo da noite para o dia. Você tem que responder, você tem que se exercitar. Tá bom? E para a aula de hoje, é interessante você revisar os conteúdos da aula 3, que falou sobre o ciclo do oxigênio, tá bom? No mais, é isso. Vamos às questões. Quem quiser responder por si só, pausa agora o vídeo e vai na apostila, tenta responder, só são 5 questõezinhas, tenta 1 minuto para cada questão e depois vem aqui para ver as correções. Primeira questão, leiam, pausa o vídeo, que eu vou responder logo em seguida. Pausou? Muito bem. Gente, é o seguinte, a DBO, demanda bioquímica de oxigênio, é um indicador que diz a concentração de matéria orgânica. Ele diz também, ele serve como uma espécie de diagnóstico para nós, profissionais do meio ambiente, para saber se um determinado rio está poluído ou não. E a DBO, o oxigênio dissolvido, a DQO, todos esses são parâmetros que nós utilizamos em laboratório para verificar se um rio, uma lagoa ou uma nascente, se eles estão poluídos ou não, se eles estão degradados ou não, certo? E aí, a DBO está ligada à matéria orgânica, que é a demanda bioquímica de oxigênio, ou seja, quanto oxigênio vai ser necessário para degradar, para comer aquela matéria orgânica. E a matéria orgânica em decomposição, ela causa muitos odores. E, além de odores, pode atrair vários ratos, moscas, mosquitos, que são vetores de doenças. Então, ela é prejudicial à saúde das pessoas. Então, por isso que o correto é a letra D. Segunda questão, leiam. Pausar o vídeo. Muito bem. Questão correta é a letra A.
O aumento do volume de esgoto proporciona o aumento da disponibilidade de matéria orgânica para bactérias, fungos, que irão consumir e se reproduzir. Veja bem, na natureza, toda a população, nós temos diversas populações de ratos, baratas, até bactérias. Essas populações, quando elas têm muita comida, elas vão aumentar, elas vão se reproduzir. Tá aqui uma bactéria, vai comendo, 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 ela se reproduz. Aí vem as duas, elas vão se reproduzir, reproduzindo. Quanto mais comida, maior a população vai crescendo, seja dessas bactérias, fungos, porque na água nós temos bactérias tanto aeróbias, que utilizam o oxigênio para consumir a matéria orgânica, quanto bactérias anaeróbias, que não precisam do oxigênio, certo? E aí o que acontece? Quando você tem uma, um esgoto, ele está sendo despejado na água, vai ter muita oferta de comida. Então as bactérias e os fungos, eles vão gostar, eles vão começar a consumir, consumir, consumir. Tanto é que vai esgotar ou acabar ou deixar bem baixo o oxigênio na água, certo? E aí isso não ocorre infinitamente, tem um certo limite. Quando o oxigênio acaba, muitas bactérias morrem, as bactérias aeróbias, que dependem do oxigênio, elas morrem, tanto as que fazem fotossíntese quanto as que não fazem, as heterotróficas e as autotróficas. Então, elas vão morrer pela falta de oxigênio. E as anaeróbias, algumas podem também consumir tanto na presença quanto na ausência do oxigênio. Então, elas ainda vão continuar lá e elas, como estão em grande população, vão ficar até esgotar completamente a matéria orgânica. Quando a matéria orgânica se esgotar, elas vão predar umas às outras. E aí, a população, o número desses indivíduos começa a diminuir. Tá? Então, é mais ou menos assim que ocorre nos corpos de água, as populações de bactérias nos corpos de água. Vocês vão ter mais informações quando vocês pagarem a disciplina, que, se eu não me engano, ou é com a professora Ana Kelly, de poluição. Então, é uma disciplina inteira para explicar esses fenômenos que ocorrem. Mas desde já deixo essas explicações para vocês já terem algum preparo na hora de responder questão. Terceira questão. Pausou? Muito bem. Aqui a alternativa que ele está buscando é a alternativa incorreta. No caso, seria a letra C, pois o principal destruidor da camada de ozônio são os CFCs, que permitem que a radiação ultravioleta entre na Terra. Então, o CFC ele é responsável pela destruição da camada de ozônio. Não confundir essa destruição da camada de ozônio com o efeito estufa, tá bom? Que os gases de efeito estufa são causados pelo CO2, pelo CO4, o CO2 é o gás carbônico, o metano, a água, que nós vamos discutir isso no ciclo do carbono, tá bom? Quarta questão, pausaram? Resposta correta é a letra A. Porque veja bem, a atmosfera ela é dividida em camadas. E essas camadas elas são organizadas da seguinte forma: troposfera, que é onde nós vivemos, que é a camada onde tem vida, que é nela que ocorrem as maiores interações climáticas, né? As chuvas, os furacões, os seres vivos e etc. E é nela também que ocorre a formação, os maiores impactos do ser humano, dentre eles a chuva ácida, certo? E os nevoeiros químicos, que é na troposfera onde ocorrem as maiores interações humanas. Acima da troposfera, nós temos a estratosfera, que é onde está localizado a camada de ozônio, que é essa camada de ozônio que é destruída pelo CFC, tá bom? Ela está acima da, da troposfera, não chegam as partículas lá, mas só chegam gases, mas não impede que essa faixa não seja também atingida pelas ações humanas. A mesosfera é uma camada intermediária, à medida que ela vai subindo, ela vai esfriando até menos 100 graus negativos. E a troposfera já é o contrário. Como ela é uma camada mais rarefeita, ela passa a esquentar por causa da ação solar, podendo chegar até 1000 graus Celsius. Ou seja, na mesosfera, que é menos 100, passa a aumentar e chegar até 1000 graus Celsius. E na última camada, a estratosfera, é a mais distante, são onde estão localizados os satélites e etc. Uma curiosidade para vocês: os aviões eles voam, eles têm diferentes tipos de altitude, mas em geral eles buscam uma altitude que seja altitude comercial, uma altitude na qual eles gastam menos combustível. Tem essas curiosidades lá na apostila. Passa lá para você ver. Questão 5. Leiam. Pausa o vídeo. Já leram? Muito bem. Ó, vou começar a explicação dessa questão lendo ela um pouquinho, né? O que ocorre? Quando tem, quimicamente falando, quando tem a adição de esgoto, vai ter o processo de eutrofização. As bactérias vão se proliferar, os micro-organismos, vai acabar o oxigênio, vai matar os peixes. E
vai morrer os organismos aeróbicos. Aí diz assim: tanto autotróficos, que são os que comem a matéria orgânica, como os heterotróficos, que são microalgas que vão produzir o oxigênio. Eles morrem porque acaba o oxigênio, certo? E também ocorre a proliferação de algas e plantas aquáticas. E é por isso que quando temos muita matéria orgânica, muito esgoto, a água passa a ficar verde. Por quê? Porque nessa água, tanto o esgoto quanto, por exemplo, agrotóxicos que vêm a cair na água, eles são ricos em nitrogênio, na forma de amônia, e o fósforo, nas formas dos ortofosfatos. E essas duas substâncias são extremamente, vamos dizer assim, benéficas para as algas. As algas vão consumir e vão ficar. É como se fosse um fertilizante natural. E é por isso que se formam esses tapetes verdes em cima dos rios e das águas. Mas isso não quer dizer uma coisa boa. Porque quando se forma esse tapete, a luz do sol não entra no interior da água. Então mata tanto as algas quanto os seres vivos que estão aqui. Por quê? Porque sem a luz não vai ter fotossíntese para as algas subterrâneas fazerem as suas, o seu próprio alimento. Então vai matar as algas e, por consequentemente, matar todos os seres vivos ao redor. Tá bom? Então, como eu estou dizendo, esse fenômeno da eutrofização, esse fenômeno da adição de esgoto nos corpos d'água é bastante complexo. Mas não é por isso que vocês não possam responder com essas informações algumas questões, tá? Quando vocês estiverem pagando realmente a disciplina, vocês vão ter mais domínio sobre o conteúdo e nós vamos discutir mais as questões com os indicadores e os testes em laboratório. Por hoje é só. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, desejar bons estudos e um bom final de semana. Tchau.